Tranquilo. Bom, professor, muitos professores me falaram que minha redação está no senso comum. Que minha redação, eu falei, não quis dizer nada. Por quê, professor? Porque para poder fazer uma redação do Enem, meus caros, vocês precisam ter aquilo que a gente chama de competência de repertório sociocultural. Vocês precisam, de fato, ter o conhecimento de mundo. Ter conhecimento de informações necessárias para acrescentar na redação. E isso é muito mais fácil do que vocês imaginam. Que isso permeia pelas estratégias argumentativas. Lá no Manuel Neve vai dizer o seguinte: professor, eu tenho que sair do senso comum, eu tenho que perpassar o senso comum. Sabe aquilo que a galera sabe? Aquele conhecimento que todo mundo tem sobre alguma coisa? Isso é senso comum. E é obrigação que você saia, que você não use o senso comum na sua redação. Tá? Você precisa de uma ampliação, você precisa de uma fundamentação teórica para poder mostrar para o corretor que a sua opinião ela não é pautada no achismo, ela é pautada em coisas que provam a sua opinião. Certo? O que é muito legal. Não adianta você dar uma opinião por dar uma opinião, não me interessa, não sei, enfim, sua opinião ela vai servir de quê? Se for apenas uma opinião dentro de uma redação, que a função é você fortalecer, a função é você defender o seu ponto de vista, certo? Então nós temos exemplificação, né, dentro da etimologia já disse, você vai dar exemplos, tá? Alusão histórica, você vai pegar a história e eu acho a alusão histórica muito legal porque dá o que a gente chama de linearidade causal ao texto. Presta atenção, o tema ele é atual, mesmo que tenha raízes históricas. É uma problemática meio que atual, tá? A intervenção, você vai criar o quê? Soluções para o futuro. Tá faltando o quê aí? O passado. Então, quando você coloca uma alusão histórica que, obviamente, se encaixa com o tema, você faz o que a gente chama de linearidade causal ao texto. Fica muito legal, porque ali vai ter presente, passado e futuro. Tá? Então, o passado vai explicar o presente. Não é mesmo? Porque, enfim, Jorge Santayana já fala sobre isso. Jorge Santayana, que a gente tem uma live sobre reabordagem, depois vocês podem pesquisar. Nós estamos falando basicamente sobre a fundamentação teórica. Enfim, além de utilizar a alusão histórica, a exemplificação, as redações, estratégias pop, como, por exemplo, música, filme, seriados, enfim, essas coisas de história em quadrinhos, sim, gente, é legal que se utilize, pode se utilizar, portanto que esteja de acordo com o tema, portanto que esteja de acordo com a sua redação, tá? Então não adianta nada você colocar uma história em quadrinho porque você viu fulana dizendo no YouTube, aí você pega essa história em quadrinho, mas não consegue relacionar com o tema, não é assim que funciona. Então vocês precisam ter esse repertório para poder, enfim. Ah, professor, por exemplo, na minha redação era sobre beleza e eu coloquei a música Pretty Hurts de Beyoncé. Isso é ruim? Lógico que não. Você conseguiu, obviamente, fundamentar com um repertório pop, não tem problema nenhum. Tem várias estratégias argumentativas aí, tá? Mas a dica que eu sempre dou para os meus alunos é o seguinte: sempre fundamente o seu senso comum por meio da sociologia e da filosofia, pelo menos em um dos parágrafos de desenvolvimento. Há uma tendência de 2016 para cá, as redações elas estarem tendo mais essa visão sociológica, filosófica sobre as coisas do mundo. Se a gente está falando sobre se é um problema e é social, o que é que explica a sociedade, se não a filosofia, sociologia, história e por aí vai. Tá bom? Então, nós temos os dados estatísticos. Esses dados estatísticos, obviamente, são os próprios números do IBGE, da ONU, da Unesco. Vocês vão utilizar essas fontes, obviamente, fontes verídicas e vão colocar, não importa onde você tire, mas que, obviamente, fundamente ali a opinião de vocês. Lembrando, essas estratégias argumentativas não servem só para a introdução. As estratégias argumentativas vocês vão utilizar muito mais nos parágrafos de desenvolvimento. Mas, por exemplo, na minha introdução, se você quiser começar com um pintor, se você quiser começar com a Revolução Industrial, se você quiser começar com dados estatísticos, se você quiser começar com um fato comprovável. Como assim, professor? Fato comprovável é ciência, tipo filosofia, sociologia, blá, 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 blá. Então, segundo a sociologia, ou segundo a antropologia, a cultura é isso e aquilo. Tá? Enfim, citação de obra e autor, dá para você utilizar a literatura, utilizar a Constituição Federal de 88, utilizar um artigo, tá? Então essas estratégias argumentativas irão aumentar o seu repertório sociocultural e vão te tirar do senso comum. Vocês têm que ter essa estratégia argumentativa tanto na introdução, tanto no D1 quanto no D2. Não pode ter, seu parágrafo, nenhum desses seus 3 parágrafos nenhum desses 3 parágrafos pode estar no senso comum, galera. Vocês precisam fundamentar, por favor. Certo? Bom, aqui são as estratégias argumentativas. O professor tem que colocar todas elas ao mesmo tempo? Não. Né? Obviamente, não. Você vai intercalando de acordo com o seu projeto textual.